Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, quinta-feira, dia 14 de setembro, por volta das 20 horas e 30 minutos, eu estou aqui no meu escritório para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Espero encontrá-los felizes, sorrindo sempre, reinando em vida. Eu quero dizer a todos vocês, como eu sempre digo no final de cada mensagem que eu prego, nós da graça de Deus amamos vocês. Quando temos a mente ativada, quando temos o entendimento, o amor passa a fluir com sinceridade, de verdade, de nós para com os outros. Porque não olhamos mais as pessoas na carne, não as julgamos pelos que elas fazem ou pelo que elas deixam de fazer. Nós a vemos no Espírito, assim como o Pai dos Espíritos nos vê. Então amamos cada vez mais o nosso próximo, o nosso semelhante. Nós nos colocamos em posição de igualdade, não querendo ser mais do que quem quer que seja, procurando entendê-los cada vez mais. Então, a palavra de hoje está fundamentada em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, que diz: pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo, diz o apóstolo Paulo. Mente ativada, o entendimento, a revelação do Evangelho, da graça de Deus. A Bíblia, ela tem que ser lida com entendimento, com a mente ativada, com a revelação dada pelo Espírito Santo. Então o tema de hoje é: não há maturidade sem ter vida no Espírito. Queridos, o apóstolo Paulo, o apóstolo do Evangelho da graça de Deus, o apóstolo que recebeu a revelação dada pelo Cristo ressuscitado, ele diz: pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Paulo diz aqui que ter a mente de Cristo significa conhecer a Ele e a sua palavra mediante a ação do Espírito Santo. Não podemos aceitar preceitos dos homens. Não podemos achar o que pensamos acerca do que está escrito de acordo com o que nós pensamos, de acordo com o nosso entendimento, o tal achismo que nós vemos nas pessoas religiosas. Os seus achismos suplantam o entendimento que a palavra nos traz através da revelação dada e concedida pelo Espírito Santo de Deus. Esse achismo é que prevalece dentro das instituições religiosas. E assim sendo, eles vivem na prática das obras, seguindo homens debaixo de uma suposta autoridade espiritual, aonde eles dizem o que querem, eles implantam aquilo que eles pensam, e eles então procuram satisfazer os seus interesses e as suas conveniências. Somos e fomos transformados em santuário. O nosso espírito se expressa através de quê? Da nossa personalidade, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, de nossas atitudes. E se não pusermos nossa mente em linha com a palavra de Deus,
a vida do Espírito dentro de nós será o quê? Será sufocada. É assim que acontece com a pessoa que é religiosa. Prevalece o eu, o seu próprio entendimento, o seu conhecimento. Dentro dessas sinagogas, que eles chamam de igreja, nós vemos teólogos, professores, mestres, com as suas interpretações estas que eles receberam dentro de um seminário, dentro de um instituto teológico, numa escola bíblica dominical, e aí eles saem por aí reproduzindo narrativas essas como se fosse uma verdade, fazendo disso doutrinas, e obrigando os filhos de Deus que lá estão a obedecer a um sistema religioso que nós chamamos de perverso, cruel e mau. Nós viemos de lá, a maioria de nós, da graça de Deus, estivemos um dia lá, até que a nossa mente foi aberta, os olhos espirituais abertos, o véu tirado de sobre o rosto, e o entendimento então veio alinhavado com a palavra de Deus. Deixamos de ser meninos, deixamos de ser alimentados com leite, sempre as mesmas coisas, e passamos a ser o quê? Espirituais. Crescemos, somos hoje adultos, e estamos então vivendo tão somente debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Então, se não tiver acontecido mudanças nas nossas vidas, algo está o que errado. Vamos ficar até quando se alimentando tão somente de leite? Porque o que acontece dentro desses lugares são alimentos que Paulo chama de leite. Preceitos, gente. Achismo, rudimentos, obras. Tudo quanto o Cristo Nazareno veio para cumprir, para fazer, porque os judeus não conseguiram fazer, eles trouxeram para depois da cruz. E ainda vivem na prática de todas essas coisas. Eles não têm o que? Crescimento, não têm desenvolvimento, não têm progressão, porque não estão em harmonia com o alimento sólido, com a sã doutrina, com a palavra da verdade, com a palavra de Deus. Preferem os ensinamentos dos homens, o que um sistema diz que tem que ser feito, diz que tem que se fazer. Porque é assim que acontece dentro desses lugares. Você recebe nessas instituições evangélicas suas próprias literaturas, escritas por homens, que fazem as suas interpretações num texto literal, que não foi escrito para nós, mas sim para um povo, que a Bíblia Sagrada foi escrita para os judeus, dentro da sua cultura. Porque os judeus eram povo de Deus. E ela se cumpriu na vida desse povo. Então eles trazem esse entendimento para os filhos de Deus que lá dentro estão. E eles então passam a querer fazer tudo aquilo que os judeus tinham que fazer, ou então deixar de fazer aquilo que eles tinham que deixar, porque eram 613 leis do Torá, 365 positivas e 248 negativas. Isto é, o que se devia fazer e o que não se devia fazer. E o que acontece dentro desses lugares é isso. Vocês podem fazer isso e vocês não podem fazer aquilo. O pecado para eles ainda está em evidência.
como se eles fossem judeus, como se eles fossem transgressores da lei, uma lei que foi dada somente para o povo de Israel. Hoje, o que eles chamam de pecado são obras da carne, que Paulo relata ao escrever aos Gálatas, salvo engano, capítulo 5, os versículos 22 em diante. Quando se vivem na prática dessas coisas, está errando o alvo, não estão focados em Deus, no mundo de Deus, nas coisas de Deus. Não são espirituais, são carnais. Então não há crescimento, não há progresso. Eles não avançam. Quando o entendimento vem, dado pelo Espírito Santo, quando o véu é tirado, quando a mente é ativada, passamos a reinar em vida. Passamos a entender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Hoje nós sabemos. Passamos a crescer em graça e no conhecimento de Deus, avançar, progredir, reconhecendo Ele como um único Deus soberano, que não tem adversário, que Ele não tem inimigo, que Ele não precisa pelejar com quem quer que seja e nem lutar com quem quer que seja, porque não há inimigo. Ele é único. Veja o entendimento dos religiosos, se batem com esse entendimento de que nós estamos dizendo aqui agora. Para que mundo eles estão voltados? E para que mundos nós que temos o entendimento estamos voltados? O mundo nosso é o espiritual, é o mundo de Deus. O deles é o mundo da lei, das obras, dos esforços, dos sacrifícios. Como se tudo aquilo que o Nazareno fez fosse imperfeito. O que é que nós, que éramos gentios remanescentes, temos a ver com o mundo judeu, com o mundo de Israel, com o mundo do Cristo Nazareno? Nada. Já nascemos perfeitos nele, novas criaturas. Ter maturidade, porque os erros doutrinários são encontrados em todas as partes. Eu vivi isso, eu fiz parte disso. Geralmente, as pessoas não buscam na palavra um confronto com a verdade, mas elas se expõem a tudo quanto elas escutam, quanto elas ouvem dentro desses lugares. Nessas reuniões que eles chamam de culto, elas se assentam e ficam ali, esperando uma palavra do líder religioso. E ele ali então diz o que ele quer dizer, ele fala o que ele quer falar. Eu caminho todos os dias e tenho uma grande igreja em tamanho, né? Deve caber mais de 1.500 pessoas, sei lá. Mas ela fica aberta o dia todo, aqui próximo, e eu passo quase todos os dias, sento numa praça, próxima, e fico ali ouvindo. Meu Deus do céu, Jesus amado, o que essas pessoas ali dizem, o que elas ali fazem, não vale nem a pena citar. E é assim que acontece nas reuniões de muitos dentro desses lugares. Eles não, esses que lá fazem parte, eles não questionam. Falta-lhe diligência no estudo e a comparação do que ouvem com o que está escrito na palavra, até mesmo porque fica difícil para eles, porque eles não leem a palavra com entendimento. Eles leem de forma literal, não respeitando época, não respeitando remetente, destinatário, para quem foi escrito, por quem foi escrito, para que foi escrito. Não respeitam o tempo verbal, os pronomes. Interpretam tudo ao pé da letra.
Trazem tudo para depois da cruz, quando tudo foi para antes da cruz. Por isso que nós afirmamos que o que eles têm são títulos, não dons, porque os dons foram para antes da cruz, não para depois da cruz. As profecias já se cumpriram, mas eles são futuristas e dizem que ainda irão se cumprir. Por isso que eles aceitam preceitos dos homens, por isso que eles seguem as tradições e vivem debaixo de uma suposta autoridade espiritual, de homens ou expressões da sua incredulidade como se fossem a verdade de Deus. Por isso que as pessoas estão sendo enganadas dentro desses lugares. As mentiras prevalecem, o engano prevalece. É duro, eu sei, dizer isto, ouvir isto. Talvez você pense assim, como esse homem e muitos outros da graça de Deus podem dizer que há mentiras e engano dentro dessas sinagogas. Se o inferno como lago de fogo e tormento eterno não existe, e eles afirmam que existe, o que é? Uma mentira, é uma narrativa que eles constroem para se tornar uma verdade. Se eles dizem que o diabo como um ser espiritual existe e ele não existe, e o significado da palavra diabo é outra, então é uma mentira, é um engano contado por eles. Tudo nos foi revelado pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, ele diz assim: mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Por isso que essa revelação, esse entendimento não é dado nos seminários, não é sentado numa escola bíblica dos dominicais, como eles fazem todos os domingos, ou sentado em uma dessas reuniões, quando os tais pregadores tomam a palavra e dizem que vão pregar uma mensagem revelada por Deus a eles. O que nós mais vemos dentro desses lugares são coisas vindas do Espírito do homem, e não dada pelo Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Disto também falamos, não com palavras de sabedorias humanas, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. E o 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Daí a dificuldade deles em entender o mundo espiritual de Deus. Daí a dificuldade deles em ter maturidade. Não tem como ter maturidade sem ter vida no Espírito. Não podemos confiar na força da nossa sabedoria, na força do nosso braço. Temos que confiar tão somente nele. Ele é o Pai dos Espíritos, ele é o Senhor. A autoridade é dada tão somente por ele. É isso que Paulo está dizendo aqui nessa epístola, no capítulo 2. Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Em Efésios capítulo 1, versículo 18, Paulo disse assim: eu oro para que Deus lhes dê espírito de conhecimento e revelação no pleno conhecimento dele. Ele diz mais: e oro para que os seus olhos do entendimento sejam o quê? Iluminados. Tem que ter
a mente ativada, tem que ter o entendimento dado por ele. A salvação é no Espírito. Então, quando se tem tudo isso, não ficamos guerreando, lutando como os filhos de Deus ficam, querendo a qualquer custo conseguir isso ou conseguir aquilo. Mas aqueles que têm esse entendimento, essa mente aberta, eles reinam em vida, andam por fé, não por vista. Ele crê tão somente, ele toma posse. Ele não vive nas práticas de tudo quanto Nazareno fez, mas ele crê em tudo quanto ele fez. E aí ele reina em vida, ele toma posse de tudo e de todas as coisas. Ele diz: eu já estou curado, eu já sou abençoado. É oração de gratidão sempre, só agradecer. Não levantamos preocupado com nada. Já tomamos aquele dia como o melhor dia nosso. Aconteça durante o dia o que acontecer. É gratidão, porque tudo é a vontade de Deus, tudo já está determinado por Ele. Isso é andar por fé, isso aí é ser justo, como a sua palavra diz: o justo viverá pela fé. Então fica aí esta palavra. Você quer ter vida no Espírito? Tenha maturidade, cresça. Permita que, como filho de Deus que você é, a sua vida seja guiada e dirigida tão somente pelo Espírito Santo. Eu nunca vi dentro desses lugares, os 46 anos que eu passei lá, uma verdade tão esplendosa como o Evangelho da graça de Deus. Eles pregavam para nós o evangelho da circuncisão, o evangelho do sistema religioso. A graça passa longe, até porque eles não aceitam a graça de Deus, porque graça para eles é libertinagem, quando graça é liberdade nele. Nele quem? No Espírito. E essa liberdade nós vivemos porque temos maturidade, e tendo maturidade nós temos vida no Espírito. Não somos carnais. Não estamos preocupados com as obras da carne, porque quem se preocupa com as obras da carne são os carnais. Os espirituais, não, porque ele tem discernimento espiritual. E quem guia ele, quem dirige ele é o Espírito Santo. Porque ele é filho de Deus e o filho é dirigido e guiado pelo Espírito Santo. Romanos 8, versículo 14. Esta é a palavra de hoje. É a palavra que eu tenho para a nossa reflexão. A Bíblia tem que ser lida com entendimento. Paulo diz: nós temos a mente de Cristo. Mente de Cristo ativada. Só quem dá é o Espírito Santo. Pode ler os livros que você quiser. Pode ler a Bíblia 50, 100, 200 vezes. Mas se não tiver o entendimento dado pelo Espírito, porque o discernimento é dele, é dado por ele, não tem como ter maturidade. E nem tampouco ter vida no Espírito. Se você gostou, divulgue e compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva. Vamos fazer esse canal crescer para que os nossos irmãos acordem, despertem e viva como você está vivendo hoje, essa liberdade nele, no Espírito, reinando em vida, crescendo cada vez mais. Beijo no seu coração, um forte abraço. Eu termino dizendo: nós da graça de Deus amamos vocês.